Vamos ler em João capítulo 10, o versículo de número 10. Diz assim a palavra de Deus: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Podeis assentar. Essas são palavras de Jesus numa parábola, numa história em que ele é ilustrado por si mesmo como um bom pastor e ao mesmo tempo uma porta por onde entram as ovelhas. Nessa mensagem de Jesus, nesse sermão sobre o bom pastor, ele disse que o ladrão, o salteador, que não entra pela porta, que nós tomamos como ilustração de Satanás, não é um ladrão, é o ladrão. Ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus contrasta a si próprio com ele, dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então aqui Jesus mostra o propósito para o qual veio. Ele mostra o que pré-existiu à sua vinda. A prevalência do salteador, a prevalência do ladrão, matando, destruindo, pilhando. Mas a razão de sua vinda é reverter este quadro. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. São duas afirmações. Eu vim para que tenham vida e para que essa vida recebida possa ser abundante. D.L. Moody, uma vez, discorrendo sobre esse texto, ele disse: lamentavelmente, de 10 crentes que pegamos, 9 têm vida, mas não a têm em abundância. De 10, somente 1 tem vida e vida com abundância. E olhe que ele disse aquilo no século XIX, num cenário em que estava havendo um despertar espiritual. O que ele não diria nos dias de hoje? Todo crente, obviamente, tem vida. Fomos vivificados juntamente com Cristo. Quem ouve a minha palavra, disse o Senhor, crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Mas a questão é que Jesus disse não ter vindo apenas para que tivéssemos vida eterna por Ele, mas para que a vida, esta vida que chamamos de eterna, não se qualifica como eterna meramente por sua duração, mas por ser a vida de Deus, para que tivéssemos esta vida de Deus, em abundância. Em João 20, verso 22, o Cristo ressurreto assopra sobre os discípulos, dizendo: recebei o Espírito Santo. Nós lembramos de um momento semelhante lá no Éden, quando Deus fez o homem, o corpo humano do pó da terra, e Deus soprou no homem espírito, mas era o espírito do homem, para que ele se tornasse alma vivente. Em João 20 e 22, Jesus está soprando sobre os discípulos que estão vivos fisicamente falando. Eles têm o próprio Espírito no corpo, pelo qual continuam a existir nesse mundo. Mas Jesus está ali soprando vida espiritual, através do Espírito Santo. Ele está, na verdade, comunicando aos seus discípulos a sua vida ressuscitada. É quando ele ressuscita que ele assopra, que ele diz: recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo os estava ligando ao Cristo ressurreto. E Jesus havia profetizado isso, Jesus havia dito no Evangelho de João, naquele dia, o dia da ressurreição: eu vivo e vocês também vão viver. Naquele dia nós vamos estar unidos, vocês vão saber que eu estou em vocês e vocês em mim, como eu estou no Pai, o Pai está em mim. Naquele momento, os discípulos com Cristo se uniram espiritualmente, cabeça e corpo.
Houve o enxerto dos discípulos pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. A vida do Cristo ressuscitado lhes foi compartilhada, comunicada. Mas aqui Jesus está dizendo que veio para que eles tivessem vida e esta vida fosse abundante. Portanto, não nos basta ter vida espiritual. Devemos tê-la em abundância, a vida de Cristo em abundância em nós. Não é que recebemos depois da conversão mais vida, mas é que, na medida em que nós, com nossa vontade própria, caprichos e ego, desaparecemos, a vida de Jesus domina tudo em nossa existência. Quando nós queremos ser os dirigentes de nossa própria vida, quando nós queremos agir na força do nosso próprio ego, então nós estamos colocando a vida de Cristo para trás, dentro de nós. Mas é preciso que nós saiamos da frente e esta vida se manifeste em nossa existência presente, como diz Paulo, em nossa carne mortal. Portanto, o desejo de Jesus é que os crentes que são salvos por graça, vivificados pelo Espírito, estejam cheios da sua vida, da vida de Deus, florescendo neles. Essa vida abundante não é como o diz a teologia da prosperidade, consistente na abundância de bens materiais, de poder aquisitivo, de posição terrena. Jesus foi muito claro quanto a isso. Certa feita, ele disse: a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Essa vida abundante não é a jovialidade natural que é preservada. Nós estamos sujeitos ao processo de envelhecimento, onde se multiplicam as possibilidades de enfermidade, de debilidade em nossos órgãos físicos. Mas nada disso é obstáculo, entrave à vida abundante. Paulo disse: enquanto o nosso homem exterior se corrompe, envelhece, enferma-se, o nosso homem interior se renova dia após dia. Então, nós podemos ter uma vida se renovando dentro de nós, enquanto nosso corpo está entrando no processo de corrupção, de envelhecimento, de caminhada em direção à morte. Essa vida abundante não significa que nós não tenhamos emoções inoportunas, tristezas. Nós nos tornamos mais suscetíveis a emoções negativas na medida em que nós envelhecemos e os problemas se avolumam. Portanto, falar em vida abundante não é dizer que sempre você vai estar emocionalmente transbordando. Não significa isso. Paulo disse que quando pregou em Corinto, ele pregou com temor no coração, com tremor. Ele teve medo, mas ele pregou. Ele uma vez disse, falando de si e daqueles que o acompanhavam na pregação, que muitas vezes eles estavam entristecidos, mas sempre alegres. A vida abundante não anula a nossa humanidade, mas triunfa dentro dela. Ou seja, o meu homem exterior se corrompe, mas o interior se renova dia após dia. O meu homem emocional se entristece, mas isso não aniquila a alegria. A alegria que vem da vida abundante atravessa a tristeza. De maneira que, mesmo triste, eu estou sempre alegre. É uma vida que atravessa a morte, é uma vida que atravessa emoções.
que podem não estar a seu favor. É uma vida que atravessa todas essas dificuldades, inclusive a ausência de bens materiais. Paulo afligiu-se por um espinho na carne e orou para que lhe fosse tirado, mas Jesus disse: a minha graça te basta. E Paulo disse: agora eu entendi, o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza, então vou me gloriar nas aflições por amor de Cristo. Nós padecemos aflições e perseguições e tribulações e privações e tristezas, mas se Jesus Cristo prevalecer em nossa existência, nós teremos uma vida abundante, uma vida que desafia todas estas coisas. É interessante que no passado, hoje pouco se ouve falar sobre isso, mas eu ouvi o Dr. Robert McAllister pregar muito sobre esse assunto. Há um livro de Ernesto Tonini sobre isso, muito antigo, Egito, deserto e Canaã, onde eles falavam o seguinte, que a tradição cristã evangélica associa a saída do povo de Israel do Egito à saída do mundo, que é uma verdade, a ideia de conversão, saiu do jugo de Faraó, o povo, do jugo de Satanás, tomando como um tipo, saiu da escravidão do Egito, do domínio opressor do diabo, mas retrata-se depois disso a vida cristã apenas como uma caminhada no deserto. E muitos dos nossos hinos falam de atravessar o Jordão e chegar na terra prometida como sendo chegar no céu. Mas estes homens de Deus que mencionei observavam que quando o povo de Israel entrou na terra prometida, ainda teve que lutar lá. Eles não entraram e pronto, foi as mil maravilhas. Eles entraram para se apropriar da terra que mana leite, mel, de toda aquela fartura, mas lutando. Talvez aquela terra prometida, se eles tivessem feito o que Deus disse, destruído todos os inimigos e depois ela tivesse total paz, ela estaria habilitada nessa condição para representar o céu. Mas entrando ali, já usufruindo da terra, porém tendo que lutar contra os inimigos, ela serve de ilustração mais para uma vida abundante. Deus não nos quer tirar só do Egito e da escravidão, para nós vivermos limitadamente no deserto. Ele quer que nós entremos na terra prometida. Ele quer que entremos na terra que emana leite e mel. Ele quer nos dar vida abundante. Mas a vida abundante é com luta, não é sem luta. Sem luta no céu. Mas aqui é com luta. Ou seja, nós não estamos falando de uma vida abundante que nos impeça de ter privações, dores, aflições e tristeza, mas de uma vida abundante que atravessa estas coisas e triunfa e vence. Eu vim para que tenham vida, disse o Senhor, e tenham com abundância. Essa vida abundante vem do interior. Está expressa em João 7, que nós vamos depois ler bem calmamente, onde Jesus diz sobre os que vêm a Ele e creem nele, que do seu interior fluirão, sairão rios de água viva. É uma vida que flui de dentro, é uma vida interior que está dentro de nós. Aliás, a vida já está em todo crente, mas que ela dentro de nós seja abundante, que ela possa encher todo o nosso ser, dominar toda a nossa existência. O apóstolo Paulo fala sobre esta vida abundante com outras palavras. Em Efésios 3, onde ele diz a razão pela qual orava pelos crentes, era para que eles tivessem esta vida vitoriosa, abundante. Efésios 3, a partir do 14. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Nessa oração, tudo se combina. Paulo aqui está falando do poder de Deus que recebemos no batismo do Espírito Santo, está falando de vida abundante, está falando de um crente no qual há vida abundante e há poder do céu. Ele diz que ora para que Deus, segundo as riquezas da sua glória, conceda que os irmãos sejam fortalecidos com poder no homem interior renascido. É uma ideia de ser capacitado com poder. Mas aí ele diz para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, ou seja, que Jesus esteja na sede das decisões de vocês, no coração, que Ele se sinta em casa na vida de vocês, que Ele seja o tomador de decisões na vida de vocês, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor, note a ligação da fé com o amor, para ter uma vida abundante. Quando Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esses rios de água viva são o amor de Deus infuso dentro de nós. Porque quando nós falamos de amor no sentido bíblico, não é um sentimento, é a natureza de Deus. Deus é amor. O amor é o fruto do Espírito. Seguir o amor é a vida santa, e buscai com zelo os dons espirituais, ou seja, as capacitações. O amor é o vínculo da perfeição. Quem ama, cumpre a lei. O amor é a vida de Deus, é a natureza de Deus. Então, quando Jesus disse: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, é o amor de Deus que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que flui como um rio de dentro de nós. Por isso que em Gálatas fala: em Cristo Jesus não vale a circuncisão nem a incircuncisão, mas a fé que opera pelo amor. Mais uma vez a ligação da fé com o amor. Quando cremos em Jesus, o amor de Deus é infuso, é colocado dentro de nós, mas é colocado para se manifestar, para ser fruto na nossa vida. Nós devemos seguir o amor, ou seja, ser guiados pela vida de Deus, por esta natureza de Deus. E aqui diz que Cristo habite pela fé nos vossos corações, para que, estando enraizados e fundados em amor, puderdes perfeitamente compreender com todos os santos. Não há como eu ter uma vida profunda com Deus, abundante, vitoriosa, sem estar em comunhão com a igreja. Um dos grandes erros dos pais do deserto, dos eremitas, dos monges solitários, foi uma busca por um aprofundamento espiritual à parte da vida comunitária da igreja. Nós devemos compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, portanto já não é mais um conhecimento guiado pela palavra. Até um certo momento eu vou pela palavra, mas se depois o conhecimento prossegue excedendo o entendimento, então ele já é uma elevação pelo Espírito Santo, é um conhecimento místico. A palavra nos leva até uma certa altura pelo entendimento,
E o Espírito, com base naquilo que com a palavra nós chegamos, nos eleva para ter uma apreensão do amor de Deus deslumbrante, do amor de Cristo extasiante, para além de palavras. Quando nós, como diz Pedro, podemos ter alegria indizível que não pode ser expressa em palavras e cheia de glória. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Quando nós estamos cheios de toda a plenitude de Deus, então nós temos de maneira efetiva, prática e abundante a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. Na bênção apostólica nós temos a ideia do que seja a plenitude de Deus. E quando nós estamos assim, irradiados pela plenitude de Deus, nós estamos na condição para o poder de Deus agir. Às vezes as pessoas buscam o batismo no Espírito Santo, recebem, mas não veem o resultado que esperavam. Porque, meus irmãos, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, que é a raiz da santidade, o vínculo da perfeição, eu sou como um metal que soa e o símbolo que tine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça toda a ciência, se eu não tiver amor, eu nada sou. Poder sem uma vida santa não cumpre o seu papel. Por isso que os pentecostais primitivos ordenavam as coisas hierarquicamente, ensinavam os cristãos a primeiro buscar a vida abundante e depois buscarem o batismo no Espírito Santo. O movimento pentecostal veio do movimento de santidade, onde se buscava essa vida abundante. Ele veio para adicionar, após a vida abundante, a experiência pentecostal. Smith Wigglesworth conta no seu testemunho, na sua autobiografia, que sua procura primeiro foi por santidade e vida abundante. E depois ele conheceu o movimento pentecostal e adicionou a preocupação de ser batizado no Espírito Santo. É quando o poder de Deus age numa vida santa que nós vemos os frutos. A Bíblia diz em Timóteo, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso útil para Deus, preparado para toda boa obra. Então diz, depois de falar dessa vida abundante, conhecer a plenitude de Deus, estar enraizado em amor, ter Jesus habitando no coração pela fé, depois de tudo isso, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, ele diz no verso 20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória da igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Se alguém quer alguma coisa na Bíblia que fale de avivamento, é isso daqui, é Deus operando muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. É Deus nos surpreendendo, agindo em nós. Mas note que aqui a agência de Deus, ela está em proporção com outra coisa. Quando Jesus curava, ele dizia, seja conforme a tua fé. A cura vinha na proporção da fé. Aqui diz que Deus vai fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O poder de Deus tem que operar para a gente ver muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E o poder de Deus opera em nossas vidas, se nós tivermos uma vida santa. Se nós tivermos a vida de Jesus irradiando-se dentro de nós. Veja o que a Bíblia diz em Colossenses. São passagens parecidas. Colossenses 1, a partir do 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Note, uma sabedoria e uma inteligência espiritual que nos permite ir além do entendimento natural, compreender a altura, a largura e a profundidade, o amor que excede todo entendimento. E a mesma coisa Paulo está dizendo agora aos Colossenses, que ora para que eles venham, a mesma coisa pela qual ele orava para vir aos Efésios.
para que possais andar dignamente diante do Senhor. Preguei recentemente sobre isso. Só vivemos santamente quando vivemos diante de Deus, contemplando a glória de Cristo diante dele, tendo-o diante de nós, somos transformados de glória em glória. Desenvolvemos a nossa salvação com temor e tremor, olhando para ele, estremecendo, vendo aquele que Deus exaltou soberanamente, que está acima de todo nome. Deus disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. A Bíblia diz: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Uma vida na presença de Deus, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra. Note a ideia de plenitude. Lá fala plenitude de Deus. Lá fala, Deus pode fazer abundantemente. Aqui diz que o crente andando na presença de Deus pode agradar a Deus em tudo, pode frutificar em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Uma vida florescente, uma vida que frutifica. Veja agora a carta de Paulo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo 8. Diz assim: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Essa é a vida abundante. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Graça que apresenta-se como aquilo que recebemos na salvação. Pela graça sois salvos. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Graça que, metonimicamente, é aquilo que por graça foi recebido no começo. A graça é a vida. A abundante graça é vida abundante. O texto diz: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Ainda na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 2 agora, a Bíblia diz, a partir do versículo de número 14: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. É uma declaração acerca deles, Paulo e os seus companheiros, de que eles viviam uma vida abundante. E graças a Deus, a ideia de graça está muito ligada à vida abundante, que sempre nos faz triunfar em Cristo. Por isso que os pregadores da vida abundante do passado chamavam-na de vida vitoriosa. É uma vida de triunfo contra o pecado, de triunfo contra a iniquidade. É claro que por mais santos que sejamos, ainda falhamos muitas vezes por precipitação ou por um juízo mal formulado sobre as circunstâncias em que nos encontramos. Mas nós podemos ter um coração reto, desejoso de fazer a vontade de Deus sempre. Onde o pecado não seja o marco, mas a santidade seja a prevalência. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida, para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Alguém diz: pastor, aqui ele está falando de capacitação, porque ele pergunta quem é idôneo. A resposta para essa pergunta está no capítulo 3, versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento,
Ou seja, para ser isso daqui eu tenho que ser capacitado. Então tem alguma coisa a ver com o batismo no Espírito Santo. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Poder para testemunhar está idôneo, capaz. Fomos capacitados pelo Espírito. Mas ao mesmo tempo aqui tem a ver com a vida abundante, irmãos. Quando ele diz que sempre Deus nos faz triunfar em Cristo contra o pecado, contra as trevas, é a vida abundante. E ele acrescenta, e de nós faz exalar o bom aroma de Cristo. Isso já é uma coisa relacionada com o poder para testemunhar. Mas note, esse bom perfume é uma coisa interessante. Não é a pregação, embora acompanhe a pregação. Porque ele diz que é alguma coisa que é exalada de nós, que sai espontaneamente, não é como a pregação que é deliberada. Também não é o testemunho, as obras, é uma influência que sai de nós. Eu lembro de ter uma vez ouvido alguém citar o texto de Isaías, em que o profeta no anelo diz assim: ah, Senhor, se tu descesse, como um fogo que faz ferver a água. Fogo e água. Sempre que a Bíblia quer falar de vida, da comunicação da vida de Deus, ela fala de água. Nascer da água e do Espírito, lavado com a lavagem da água pela palavra. Regeneração, santificação, sempre é água que está na história. Mas quando a Bíblia quer falar de poder, é fogo. Sereis batizados no Espírito Santo e em fogo. Não apagueis o Espírito. Quando o fogo capacitador, o poder pentecostal, chega numa vida em que flui rios de água viva, irmãos, é como o fogo que faz ferver a água. E quando o fogo ferve a água, o que é que sai? Um vapor. Esse vapor é o perfume de Cristo. É quando uma vida abundante se toca no poder de Deus e sai alguma coisa de nós, que influencia aquele que está do outro lado. Isso aqui, irmãos, é algo importantíssimo. A pergunta muitas vezes não é se a pregação foi boa ou não, mas é o que saiu de você enquanto você pregou. O que foi exalado de você. Eu vejo certos pregadores, às vezes que aparecem na televisão, e tudo que sai na mensagem deles é uma forte personalidade, um ego muito forte. Eles falam com um ar de superioridade, de esmagamento do povo, que revela um ego muito forte. A impressão que temos é que, de que se houvesse uma divergência daquela pessoa, a reação dela seria muito drástica. Enquanto ela prega, só sai ela. Mas é preciso que enquanto nós estivermos pregando, falando de Jesus, que uma influência santa saia de nós. Fina e testemunha disso. Ele conta que uma vez foi pregar numa indústria têxtil, onde pessoas estavam fazendo tecido, coisas desse tipo. Aliás, ele tinha pregado e o dono da fábrica o chamou para lá. A finalidade era pregar. E quando ele estava ali, uma mulher o encarou com um olhar concupiscente. Ele não desviou o olhar dela, não, ele olhou para ela também. Mas o olhar dele vinha cheio da presença de Deus. Era a santidade confrontada com a concupiscência. E a mulher começou a se tremer, ficar nervosa, quebrou a linha, caiu de joelhos, começou a clamar por misericórdia de Deus. E de repente todos se ajuntaram para ouvir aquele pregador e muitos se converteram naquele dia. Robert Murray McCain morreu jovem, mas trouxe um grande avivamento à Escócia. Um verdadeiro Estevão de vida breve, mas com muito poder. Conta-se que ele, antes de pregar, ia a um quarto e derramava sua alma diante de Deus, na própria capela, no próprio lugar onde ele iria pregar. E quando ele saía para chegar até o púlpito e pregar,
só olhando para ele, para a fisionomia dele, antes que ele dissesse uma palavra, toda a congregação já estava em lágrimas, porque alguma coisa saía dele, alguma coisa brotava dele. Nós fazemos às vezes uma leitura incompleta de recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Não é só a testemunha que fala de Jesus, mas que projeta Jesus, que traz a presença de Jesus para diante do ouvinte, quando nós temos poder e temos uma vida abundante. Paulo diz que a fragrância do seu conhecimento era exalada dele, a de Cristo era exalada de Paulo, em Paulo, uma vida abundante. Nós percebemos, irmãos, que a igreja primitiva tinha poder e tinha vida abundante. Veja o que a Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo de número 4. Versículo 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Aqui eram os milagres, as operações. Mas note o que diz em seguida: e em todos eles havia abundante graça. Aqueles cristãos viveram um avivamento naqueles dias, porque não havia só poder, havia uma vida abundante, havia abundante graça. Estevão é um exemplo de homem de vida abundante. No passado eu ouvia pregadores dizerem assim, que quando alguém se convertia através de um pregador que era fogo, virava fogo também, porque cada um gera segundo sua espécie. Estevão gerou Paulo, irmãos. Jesus no caminho de Damasco não pregou para Paulo não, Paulo se rendeu logo, ele já sabia tudo o que fazer, porque ele ouvira Estevão pregar no Sinédrio, ele estava lá, apanhando as roupas dos que apedrejavam Estevão. Quem o impressionou foi Estevão. Em Atos 6, versículo 5, diz assim: e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Isso é muito importante. Ele não apenas tinha a plenitude do Espírito Santo, mas ele tinha fé. Fé para Deus agir. Às vezes alguém recebeu o batismo no Espírito Santo, mas falta fé de que Deus vai agir em circunstâncias difíceis. Estevão podia ter o dom de cura para curar, mas se o dom não se manifestasse, ele nem podia orar por alguém com fé e Deus curar por causa da fé dele. Cheio de fé e do Espírito Santo. No verso 8 diz: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. A nossa tradução nesse aspecto é divergente da maior parte das outras, que parecem estar na direção mais correta. As outras dizem Estevão cheio de graça e de poder. Cheio de graça quer dizer de vida abundante. E cheio de poder. Graça e poder. No verso 10 diz: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Ninguém conseguia argumentar com ele, mas note, ninguém resistia à sabedoria e ao espírito. Não era só argumentação não, o espírito, a influência saía dele. Alguém queria resisti-lo no argumento, não só era quebrado no argumento, mas sentia sua consciência tocada, o seu coração tocado, porque o espírito fluía dele. Ninguém resistia à sabedoria, ao espírito com que ele falava. Lá no Sinédrio, alguma coisa apareceu na fisionomia dele, alguma coisa saiu dele que se refletia no seu semblante, porque a Bíblia diz que o rosto dele era como de um anjo. Alguma coisa saía dele, irmãos. Era um homem tão sensível que lhe foi dada a oportunidade para se defender, e ele não se defendeu, ele começou a pregar para quem estava lá.
O povo rangia os dentes, mas ele não olhava para a cara do povo, ele levantava os olhos ao céu. Até que ele vinha falando, e ele foi além do entendimento. Ele disse: agora eu estou vendo uma coisa lá. Eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Uma coisa que Paulo herdou de Estevão: os anacolutos. Anacoluto é quando você vem falando de uma coisa e sai daquilo ali. Os homens que eram arrebatados pela sua própria pregação, muitas vezes faziam isso. Dizem que Jerônimo de Savonarola uma vez foi pregar e de repente paralisou, como se estivesse vendo outra coisa, até voltar. Estevão era falando, discorrendo, e de repente disse: eu estou vendo o céu aberto. Mudou de assunto, foi tomado por outra coisa, que o desligou de tudo que ele estava falando. E eu vejo o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Paulo é assim, na carta aos Romanos, Paulo está falando no plano de Deus para Israel, para os gentios. Aí de repente Paulo quebra, não aguenta mais e diz: ó, profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem primeiro deu a ele, depois recebeu, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre, amém. Aos Coríntios ele está argumentando a ressurreição, defendendo que há ressurreição, mas de repente ele salta e ele começa a partir para outra. Ele diz: ó morte, onde está a tua vitória? Onde está a tua vitória, ó morte? Onde está o teu aguilhão? Porque não eram meros professores, eram homens que se incendiavam com aquilo que estavam dizendo. Saía deles alguma coisa enquanto falavam. Não é só o que você fala, é o que sai de você. Estevão era alguém cheio de graça e de poder. A Bíblia nos ensina o caminho para essa vida abundante. João, capítulo de número 7, a partir do versículo 37, diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Vida abundante. Mas preste atenção, Jesus estava na festa dos tabernáculos aqui. E no último dia, o grande dia da festa, foi que ele se levantou para falar estas palavras. A festa dos tabernáculos, ela celebrava a caminhada do povo no deserto, onde o povo montava e desmontava tendas, paravam, montavam tendas, desmontavam e seguiam viagem. Esse dia aqui era o dia em que se comemorava aquele momento em que Moisés feriu a rocha. O povo estava com sede, e Moisés feriu a rocha, e de dentro da rocha saiu água para o povo beber. Quando Jesus disse: se alguém tem sede, vem a mim e beba, ele está dizendo que aquela rocha o representa. A rocha não é o Papa nem Pedro, é Jesus. Mas esta água que brota de Cristo, só brotaria dele se ele fosse ferido. Assim como a pedra da qual brotou água foi ferida pela vara de Moisés, Jesus foi ferido lá na cruz, para estes rios de água viva jorrarem, para que nós pudéssemos beber. Tanto que, ilustrativamente, quando o soldado feriu Jesus com a lança para saber se ele estava morto, saiu sangue e água. O sangue que nos purifica de pecado, simbolicamente, no ato físico real que aconteceu, o sangue vinha como ilustração do que temos por ele, a purificação dos pecados, e a água, a vida abundante.
Então Jesus está dizendo, referindo-se ao momento posterior, porque a Bíblia diz no verso 39, isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ele está falando, portanto, de algo futuro, que estaria disponível no futuro, a partir da sua morte na cruz. Então ele está dizendo que seria ferido, como aquela pedra foi, mas a água brotaria. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mas quando ele diz isso, ele inverte a ilustração imediatamente. Porque quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora a pedra já não é Cristo, somos nós. Agora é de nós que está brotando água. Exatamente porque nós somos o corpo de Cristo, estamos em união com Cristo. Assim como ele, ferido dele, brotaria esta água, quando eu creio nele, passa a brotar de mim também. Mas se ele precisou ser ferido lá na cruz, para sair água, eu também tenho que ser ferido pela cruz. Por isso que a vida abundante só vem pelo quebrantamento. É quando nós estamos, como diz o apóstolo Paulo, morrendo todo dia. É quando estamos nos despojando do velho homem. É quando estamos nos considerando mortos ao pecado e vivos para Deus, nos identificando com a cruz de Cristo, que essa vida flui. Assim que eu creio, o rio já sai. Mas o que é que aconteceria com um rio que flui por natureza, mas é represado? Ele para de fluir. E é quando nós começamos a nos apegar à nossa vontade própria, que nós vamos criando represas para esse rio. O destino natural do rio seria fluir. A vida que nos foi dada, não impedida, naturalmente tornar-se-ia abundante. Somos nós que vamos criando as represas, as cascas duras. Somos nós que vamos nos enjaulando na nossa vontade própria, parando de dizer não o que eu quero, mas o que o Senhor quer. E quando nós começamos a ficar escravos dos nossos caprichos, vaidosos, soberbos, autoconfiantes, orgulhosos, nós vamos impedindo o rio de fluir. A fé, irmãos, é uma identificação com Cristo. O amor de Deus nos constrange, e eu concluo assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. Para que os que agora vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu tenho que me deixar constranger pelo amor de Cristo e reconhecer-me morto na cruz de Cristo. Fomos plantados com Ele na semelhança da sua morte. Temos que ser plantados na semelhança da sua ressurreição. Entenda, não somos nós que vamos matar o nosso ego. Nós não somos budistas. O budista é que fala para matar o eu. 2 erros do budismo, é que você mata o eu e não fica nada no lugar. É suicida o budismo. Nós não matamos o eu, ele já foi morto há 2000 anos atrás. Nós temos é que deixá-lo no lugar dele, lá na cruz. E quando ele quiser sair do lugar, a gente tem que dizer, fica aí! E não para ficar vazios, mas para que a vida ressurreta de Jesus domine a nossa existência. Para que Ele seja o Senhor dos nossos passos, para que Ele flua em nós a toda hora. Enéas Tonini dizia, nós temos dentro de nós uma cruz e um trono. Aí ele dizia, cuidado, para que você não coloque Jesus na cruz e o seu eu no trono. O seu eu é que tem que estar na cruz, e Jesus é que tem que estar no trono. Em Gálatas 2:20 nós temos isso claramente. Paulo diz, minha vontade própria, já estou crucificado com Cristo. Está decidido isso. E agora, não sou eu quem vive mais. É Cristo que vive em mim. E essa vida, a vida de Cristo, que eu agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu vivo pela fé de que Jesus morreu naquela cruz por mim e levou o meu eu para ficar lá. Nessa dependência de Cristo, nessa aceitação do que a cruz fez, eu vivo a vida de Jesus. Nós não produzimos vida abundante.
nós podemos impedi-la. A vida que Jesus lhe colocou no coração, como eu disse, ela não vai aumentar em quantidade, ela vai aumentar em expressão dentro de você. Não é você que a faz abundante, é você que pode impedir de ela ser abundante. Ela por natureza flui, um rio por natureza flui. Ninguém faz um rio correr, você pode represar um rio. Você pode ser obstáculo, mas você não pode ser a causa. Saia da frente, deixe Jesus agir. Como diz João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. Você é o atrapalhador, saia da frente, deixe o rio correr. E deixe o rio correr na sua vida. Ande na presença do Senhor, esteja em comunhão com Ele, deixe Ele tomar sua existência e tomar o controle da sua vida e viver em você. É preciso que a cruz nos toque, é preciso que a cruz nos fira, irmãos. Não há vida abundante sem o quebrantamento. Foi quando aquela mulher quebrou o cântaro com um perfume caríssimo que o cheiro do perfume encheu toda a casa. Tem que quebrar. O coração quebrantado, o espírito quebrantado, é um sacrifício agradável a Deus. Como foi que Jesus multiplicou os pães? Tem gente que pensa erradamente, pensa que Jesus colocou aqui um pão e disse, apareçam 10, aí apareceu. Não, não foi assim não. O milagre foi percebido pelo resultado, mas não pelo processo. Jesus disse assim aos discípulos, dá-lhes vós mesmo de comer, vão lá, distribuam. E eles começaram a partir o pão e dar, e não acabava. Ou seja, o pão se multiplicava quando era partido. Quer vida fluindo de você, tem que partir, tem que quebrar. É quebrando que aumenta, é quebrando que aumenta. Se nós vivermos constantemente quebrantados no altar de Deus, a vida vai estar fluindo toda hora. Tem que quebrar o vaso, tem que partir o pão. Quando Gideão foi enfrentar os inimigos, Deus disse, vai com uma tocha e coloca um cântaro acima da tocha. Se eles fossem diretamente com a tocha, o inimigo veria logo, mas eles foram com o cântaro. Aí Deus disse, mas na hora, quebra o cântaro, levanta a tocha e parte para cima. Meu irmão, Deus colocou algo em você aí dentro. O cântaro está impedindo, tem que quebrar o cântaro para ter a vitória. Tem que quebrar o cântaro. Se os de Gideão não tivessem quebrado o cântaro, não teriam tido a vitória. Se aquela mulher que foi ungir Jesus não tivesse quebrado o vaso, não teria exalado o cheiro. Se os discípulos não tivessem partido o pão, não teria multiplicado o pão. Se a vara de Moisés não tivesse tocado na pedra, não saía água. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, não tinha salvação. Se você não for quebrantado pela cruz de Cristo, você não vai influenciar este mundo. É necessário que a semente caia na terra e morra, e depois ela dá muito fruto. O velho tem que morrer para o novo florescer. Paulo foi um homem que experimentou isso literalmente, porque no caminho de Damasco ele caiu por terra. O arrogante Saulo de Tarso caiu por terra, e quando ele caiu, eu caí junto. Porque ali ele disse, Senhor, o que queres que eu faça? O que é que eu faço agora? Paulo disse depois, não tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra a carreira de Cristo. Sou hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim. Circuncidado ao 8º dia, aprendi aos pés de Gamaliel, mas considero isso como nada para ganhar a Cristo Jesus. Perdi todas essas coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Quer ter uma vida vitoriosa como a de Paulo? O eu tem que morrer. Jesus tem que ser tudo em nós. Tomar toda a nossa existência, e nós vamos ter uma vida abundante. Aí aquele poder que você recebeu no dia que foi batizado no Espírito Santo, ele vai funcionar.
Aí fogo e água vão se tocar, e a água vai ferver, e o vapor e o perfume de Cristo vai exalar. Vamos ficar de pé. Coloque sua vida diante de Deus enquanto nós oramos. Fale com o Senhor agora. Ele veio para que você tivesse vida, e vida com abundância. Uma vida que vence a morte, que vence a tristeza, que vence a dor. Aleluia. Soberano e altíssimo Deus, nosso Pai. Olha para cada um que está aqui, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, meu Deus, fale de modo particular com cada crente, cada irmão, cada irmã. E manifeste a Tua graça, a Tua benevolência, o Teu favor, Senhor, o Teu plano. Para que tenhamos uma vida florescente, uma vida abundante, a vida de Cristo, dominando nossos pensamentos, nossas emoções, nossa vontade, irradiando-se por todo o nosso ser, Senhor. Dá-nos esta plenitude, meu Deus, para a qual fomos chamados, Senhor. Que o Teu povo experiencie isso na vivência prática, meu Pai, e seja cheio de Jesus. Nós te suplicamos isso em nome de Jesus, ó Pai. E se houver alguém aqui que ainda não é crente, que está desviado, que o Senhor possa trazer esta pessoa a Cristo, para que lhe sejam perdoados os pecados, para que lhe seja dada uma nova vida pelo poder do Evangelho. Traz a contrição que leva ao arrependimento, a fé que se agarra às Tuas promessas e invoca Jesus. Nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu pergunto nessa